Bom, pessoal, tranquilo, né? Dando continuidade, a gente definiu na outra aula, a gente definiu um receptor, né? O que, que ele era. Então, a finalidade do gerador, transformar energia ou transformar energia em elétrica, beleza. Como ele não é perfeito, uma parte ele perde e tal, tem a equação do gerador. E do receptor, transformar energia elétrica em outras formas que não exclusivamente a térmica, né? Então agora a gente vai tentar jogar isso aqui tudo num circuito, para ver o que acontece, tá? Muito devagarzinho. Por enquanto, moçada, é só teórico, tá? E aí a gente vai fazer as definições teóricas e tal, depois a gente vai mostrar com o exercício, fica mais fácil com o exercício, na hora a aplicabilidade é mais tranquila, tá? Mas vamos acompanhar a teoria, olha só. Então o que, que eu tenho? O símbolo do receptor é igual ao símbolo do gerador, tá? Então se você olhar num circuito, por exemplo, como esse, a gente nunca sabe quem é gerador e quem é receptor. Normalmente, se você tiver uma situação como essa, o maior é o gerador e o menor é o receptor, tá? Porque tem só dois. Mas você vai ver que no circuito nem sempre o maior, por conta das associações, série e paralelo, nem sempre o maior é o gerador. Mas nesse caso aqui, você tem 120, 2, 81, né? Esse cara provavelmente será o gerador e esse receptor, tá? Mas a ideia então é que o símbolo ele é igual. A única coisa que difere entre o receptor e o gerador é o sentido da corrente, né? Então, num gerador, o que acontece? A corrente, lembra, né? Aquele cara transformando o robozinho, transformando a laranja, né? Ele sai para o circuito com muita energia. Então, ele sai do mais alto potencial. E vai para onde? Ele vai para o receptor. Então o cara vai receber aquele portador de carga. Então aqui, ó, chega no mais alto potencial. Então veja a diferença. A corrente elétrica, ela sai do gerador do mais alto potencial e chega no receptor do mais alto. O sentido da corrente é inverso, é ela que determina se é gerador ou se é receptor. Então aqui o que acontece? Aqui chegou aquele carrinho lá com 80 laranjas, né? Então aqui, ó, o útil, né? Você lembra, né? Então ele tinha lá uma DDP de 100 volts, por exemplo, aí ele perdeu 20, tal, e soltou quanto? Soltou 80. Esses 80 eles vão chegar lá. Vou fazer uma brincadeira aqui, mas não é muito interessante, mas vamos lá, né? Vamos fazer essa corrente aqui, ó. É como se ela estivesse fazendo isso aqui, né? Vamos juntar a bichinha aqui, ó. Então tá lá, né? Então tá lá, desse jeitinho aqui, ó. Corrente elétrica aqui e tal, chegando ali. O que vai acontecer? Ele vai tirar energia do portador de carga, então aqui ele tira energia do portador de carga, e solta no menor potencial. Tá lá, solta no menor potencial. Tá lá, belezinha, essa corrente elétrica. O que ela vai fazer agora? Ela vem, né? Vou pegar ela aqui, ó. Ela vem e chega de novo no receptor, no gerador. E aqui, essa corrente elétrica é de novo alimentada pela transformação de energia e solta de novo, vai para o circuito. Então você tem um ciclo, né? Onde transforma-se ou transforma de energia elétrica, essa energia elétrica é transformada em outras formas de energia. Então você tem um ciclo, uma coisa junto com a outra, né? Então aqui a gente tem a equação do receptor, tá lá, que a gente viu na aula passada, tá lá bonitinho. E aqui eu tenho a equação do gerador. O que é interessante para essa aula é o quê? Como é que você liga um no outro, né? Provavelmente você deve ligar um no outro através de um fio. E esse fio, né, vamos colocar aqui, ó, esse fio, ele tem resistência, gente, ó. Então eu estou meio, né, fazendo desse jeito aqui, mas é para mostrar que esse sistema todo, né, ele não está aí, tá ligado, então tem uma resistência. Esse fio que a gente está falando aqui são fios que têm resistência, né, eles dificultam a passagem de corrente. Então é fundamental também que além do gerador, além do receptor, que a gente tenha estudado o resistor, e a gente já estudou, né? Como que era o resistor? O resistor, você tem uma corrente elétrica como essa aqui. Qual é a equação do resistor? U, R vezes I. Então você tem algumas expressões que determinam os elementos do circuito. Um elemento do circuito chamado resistor, para a gente calcular DDP é assim. Elemento do circuito que é o gerador, calcular DDP é assim. Que é receptor, calcular DDP é assim. Então vamos juntar esses três caras, né, para não fazer uma coisa como essa, né? Vamos fazer um circuito bonitinho. Então eu coloquei aqui um circuito elétrico, tem um gerador, tem o receptor ligado por fio de ligação, e esses fios de ligação são representados pela letra R como a resistência do fio. Então veja, como esse cara está ligado entre A e B, a diferença de potencial entre A e B deve ser a diferença de potencial entre A e C mais a diferença de potencial entre C e B, né? Você tem lá um circuito, uma corrente elétrica, né, que sai daqui do maior.
Então ela vem para cá, percorre todo o circuito, né? A corrente elétrica percorre todo o circuito, tal. Esse circuito, onde eu tenho uma corrente que não se deriva, é o circuito mais simples que tem. Como é que eu vou chamar isso de circuito mais simples que tem na física? Vou chamar de circuito simples, né? Meio óbvio isso. E isso aqui a gente chama de malha. Quando você tem uma situação como essa aqui, aí você tem lá uma malha. A gente vai daqui a pouco falar sobre malhas, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. Bom, então veja só. Como eu tenho a DDP total como entre A e B, seria a soma das DDPs parciais, então eu vou colocar aqui entre A e B é a soma de A até C, mais a a de C até B. Então eu mantenho lá uma soma de DDPs, porque está na mesma corrente, né? Então, o que eu tenho entre A e B? Pô, eu tenho entre A e B um gerador. Então aqui, ó, eu tenho um gerador entre A e B. Beleza. O que eu tenho entre A e C? Eu tenho resistor. Tá lá. Eu tenho resistor. O que eu tenho entre C e B? Puta, em C e B eu tenho receptor. Então aqui eu tenho um receptor. E eu sei calcular cada um deles? Putz, eu sei, tá aqui, ó, né? Eu sei calcular cada um deles. Então eu vou calcular. Eu vou colocar lá. Então, no lugar do U do gerador, eu vou colocar o U do gerador. E menos R vezes I. Então, E menos R vezes I. Igual. Do resistor, também sei calcular. R vezes I. Resistência, né? Do resistor. R vezes I. Mais do receptor, também sei calcular. E' mais R' vezes I. E' mais R' vezes I. E aí eu vou agrupar esses termos todos, tudo que tiver aí eu coloco de um lado, que não tiver eu coloco do outro. Né? Então eu vou passar esse E' para cá, fica E menos E', e esse cara para aqui, ó, que tá para cá desse lado, vou passar para o outro lado. Então vai ficar aqui R vezes I, passei para o outro lado, já ficou desse lado R1 vezes I, mais R' vezes I. O que a gente observa? Que naquele outro termo da expressão, da equação, eu tenho um monte de I. Então eu vou colocar em evidência, né? I menos E' igual. Coloco o I em evidência, aí fica lá R', que é a resistência interna do gerador, mais R', que é a resistência do circuito resistivo, mais R', que é a resistência do receptor. E aí olha que interessante, né? Como esse cara aqui está multiplicando, eu vou deixar o I sozinho. A hora que eu deixo o I sozinho, eu tenho lá E menos E' e vou passar toda essa soma para baixo aqui, ó. Então vai ficar R' mais R' mais R'. Tranquilo, gente? Acompanhando, né? E aí a gente obtém o seguinte, ó. Olha que interessante. Essa corrente que circula nesse circuito está associada ao quê? Agora eu vou generalizar. Aqui é o gerador. A soma de todos os geradores que tiver, série, paralelo, e aí lembrando, né? Gerador em série, a gente soma DDPs e soma as resistências. E gerador em paralelo, a gente só associa a geradores iguais, né? Lembra disso, né? Então, os receptores vão funcionar exatamente da mesma forma, do mesmo jeito. Então, para em série, você soma tanto as DDPs quanto as resistências, e em paralelo a gente mantém as DDPs e divide a resistência, porque a gente vai associar tudo igual. Né? A priori, para a gente começar, só iguais. E aí eu vou somar todos os geradores, vou subtrair de todos os receptores, tá lá, e aí eu faço as adequações, a resolução das associações, e eu vou somar por tudo quanto é resistência que tiver pela frente. Resistência interna, resistência interna do gerador, interna do receptor e as resistências também do circuito. E eu vou montar uma expressão que é a lei geral, a lei de Ohm generalizada, tá? Essa é a verdadeira lei de Ohm. Lei de Ohm. Essa é a lei de Ohm generalizada. A gente aprende a lei de Ohm assim, né? A gente aprende a lei de Ohm desse jeito. Ela é uma parte da lei de Ohm, porque a gente não vai ter, a gente vai ter uma, entre o gerador e o receptor, a gente não tem gerador e receptor, a gente só tem um circuito elétrico. Então vai ficar aí R vezes I, né? A DDP fica R vezes I. Mas a lei de Ohm generalizada já envolve gerador, receptor e circuito resistivo. Para a gente só olhar, só para fazer uma aplicação bem tranquila, bem bobinha mesmo, com números. Você vê como é fácil. Você vai falar, pô, mas essa expressão, como é que eu vou saber disso? Meu, é super tranquilo. A gente vai fazer exercício na próxima aula, que é na sequência, mas aqui eu só vou mostrar para vocês como é que trabalha, tá? Então tem um circuito como esse. Na falta de outros dispositivos, eu escolho o maior, tá lá para ver o que vai acontecer. Então, quero saber qual é a corrente que passa esse circuito. Então, se eu eleger esse cara como gerador, a corrente sai dele, né? A corrente sai dele, tá lá, belezinha. Então ela vem, desce aqui, tá lá.
chega aqui, opa, então esse cara aqui é receptor, beleza. Vem para cá, sobe aqui, tá lá e volta para cá, né? Tá lá, desse jeitinho. Então esse aqui é o circuito que está montado na figurinha, bonitinho. E eu quero saber qual é a corrente elétrica. Olha que fácil, moçada, ó. A corrente elétrica que vai ser aí, eu vou somar todos os geradores. Quais os geradores que eu tenho aqui? Só tem um, que é de 120. 120. Menos todos os receptores. Só tem um, que é 80. Tá lá, que é 80. Dividido por todas as resistências. Que resistência que eu tenho aqui? Pô, eu tenho essa de 2, eu tenho essa de 1 e eu tenho aquela lá de 7. Tá lá. Então, 7, 2, 9, mais 1, 10. Então, eu vou ter lá 120 menos 80, 40. E aqui embaixo, 10. Vou obter uma corrente elétrica de 4 amperes. Meu, super tranquilo. O cara fala assim, ah, mas isso aí não cai em vestibular, não cai em Enem e tal. Cai sim, sabe? Porque quando você apresenta uma situação como essa, fala, nossa, é muito difícil. Não é, é bem facinho. Agora, na próxima, na sequência aí, a gente vai pegar um exercício um pouco mais elaborado para tentar entender como é que a gente vai manipular isso aí, tá bom? Beleza?